42. As defesas de cada um. Cantarolando, Samara adentrou o hospital indo direto para a cozinha. Deixou as guloseimas franzindo a testa. Raramente aquele local ficava vazio. Ainda pensando nisso, vestiu o jaleco e visitou seus pacientes, deixando Hector por último. Antes de ir ao quarto do paciente, voltou para si na cozinha. Seu José fazia chá, sorriu inalando o cheiro de hortelã. Ela amava esse chá. Boa noite, seu José. Sorridente, cumprimentou o homem. Boa noite, respondeu o homem se virando. Ela ficou confusa e envergonhada. Desculpe-me, disse sem graça dirigindo-se à geladeira. Pensei que fosse o seu José. Aconteceu alguma coisa com ele? A senhora não soube? Ele foi atropelado hoje à tarde. Um pisca-alerta acionou em seu cérebro. Atropelado como? Ele só anda de bicicleta e é extremamente cuidadoso, comentou preocupada. Eu só sei que fui chamado às pressas, e como comecei recentemente no trabalho, não posso me dar ao luxo de dizer não, respondeu voltando-se para a chaleira. O senhor trabalha aqui? Não me lembro de já tê-lo visto, e eu já trabalhei em todos os horários, comentou sentindo ainda mais o sinal de perigo. Comecei essa semana no lugar do seu Gilvan. Eu soube que ele pediu dispensa para tratar da saúde, comentou pensativa. De repente, quem não está doente está sendo atropelado, pensou intrigada. A senhora quer um pouco de chá? Perguntou inocentemente, mas algo em seu olhar lhe dizia que ele não era tão inocente quanto aparentava. Não, senhor, obrigada, disse servindo-se de água. Ela sentiu-se incomodada com o sorriso dele e censurou-se. Estava ficando neurótica. O senhor aceita um pouco de pudim ou um pedaço de bolo de cenoura? Não, obrigado, respondeu encarando-a. Sirva-se à vontade. Ela dirigiu-se para a porta incomodada com a sensação de que estava sendo observada. Resistiu à ideia de olhar para trás. Se fizesse isso e aquele senhor a estivesse olhando, iria ficar ainda mais paranoica. Acelerou o passo até o quarto de Hector. Oi, disse colocando só a cabeça para dentro do quarto. Já estava pensando que aquela megera havia te mudado de horário de novo. Ela sorriu. Ele conseguia fazer um comentário desses, sem mexer um único músculo do rosto. Você sabe que dessa vez, não foi ela quem mexeu no meu horário. Disse dando a ele o pudim tradicional e um pedaço do bolo. O seu chefe sabe que você está me engordando? Se você não fosse tão bonita, eu iria pensar que você era a bruxa de João e Maria, disse sentando. Você não viu João e Maria, os caçadores de bruxas, com os lindos Jeremy Renner e Gemma Arterton? Perguntou sentando na cadeira ao lado da cama. Infelizmente, onde eu estava não tinha sessão de cinema, disse sem nenhuma emoção. Ela condoeu-se. Às vezes esquecia-se de que ele estivera preso nos últimos 20 anos. Desculpe-me, às vezes eu esqueço desse detalhe, disse triste. Nada de tristeza. Me fala do filme. O que há de especial nesse João e Maria? Nele a bruxa não é feia? É feia medonha, disse enchendo a boca de bolo. Então não entendi, respondeu confuso, parando a colher perto da boca. Mas nem todas as bruxas são feias. Inclusive nessa versão, a mãe deles é uma bruxa, e o coitado do João adquiriu uma diabetes por causa da quantidade de açúcar que ingeriu na casa de doces, concluiu rindo. Ah, sua pestinha! Essa é a sua intenção, me entupir de doces para eu ficar diabético e não sair mais daqui? Perguntou com meio sorriso. Samara sorriu. Seu coração encheu-se de alegria ao ver aquele sinal de sorriso. Fazer o quê? Aqui você está seguro, e eu posso cuidar de ti, disse emocionada, franziu o senho diante do olhar dele. O que foi? Você me olhou de um jeito estranho. Nada. Eu só fiquei pensando se algum lugar é seguro quando tem alguém querendo lhe fazer mal, respondeu visivelmente preocupado. Você falou igual ao Eric. Se não fosse a família, ele estaria aqui só para me vigiar. Ele se preocupa com você, compreensível. E por você também se preocupar comigo, quando receber alta, vamos assistir João e Maria. E quem disse que eu me preocupo contigo? Perguntou fechando a cara. A sua cara toda vez que me vê, disse colocando a mão no estômago. Ai! O que foi? Perguntou preocupado, se levantando.
Se não fosse a dor e o enjoo, ela teria rido da cara dele. Não sei, uma dor forte e uma vontade de vomitar. Será que foi o bolo? Não, eu creio que não. Mal mordi um pedaço. Você comeu alguma coisa depois que chegou aqui? Perguntou em tom de censura. Ela revirou os olhos antes de gemer novamente. Não. Eu te prometi que não comeria nada que não fosse trazido por mim, por Mika ou pelo Eric. Respondeu fazendo careta de dor. Ele passou a mão na cabeça. Mas vocês deixam na geladeira, não deixam? Perguntou assustado. Por favor, pediu, tornando a pôr mão no estômago. Eu já estou ficando neurótica, desconfiando de Deus e o mundo. Por favor, não me ponha mais pilha. Está bem, desculpe-me, mas você sabe que tem que ficar alerta, disse abaixando-se ao seu lado, colocando a mão em sua testa. Meu Deus, você está suando frio. Vou chamar o Eric. Cadê seu telefone? Aí! Gritou, largando o bolo e o pudim. Preciso ir ao banheiro, disse, correndo para a porta. Sam, ela virou para ele rindo, apesar de estar amarela. Aqui tem banheiro. Pela dor que estou sentindo, é melhor eu ir, não quero infestar seu quarto, respondeu, se encolhendo. Minha filha... Daqui a pouco eu volto. Saiu correndo. Mal conseguiu chegar ao banheiro, começou a vomitar. Ainda vomitava quando ouviu a primeira explosão. A dor estava muito forte. Esforçou-se para levantar, mas os espasmos no estômago não permitiam que ela se levantasse. As ondas de enjoos estavam muito fortes. Uma explosão muito próxima a jogou contra a parede. Seu corpo todo sentiu o impacto. Samara! Ouviu a voz de Hector, mas não tinha certeza se era mesmo a voz dele. O zunido no ouvido estava lhe deixando confusa. Sacudiu a cabeça, vomitando. Meu Deus, o que eu tenho? Sussurrou, tentando se levantar. Suava frio e suas pernas não queriam obedecer. Uma lembrança invadiu sua mente. Ela, pequena, sozinha na floresta, sem conseguir sair do lugar, porque suas pernas não lhe obedeciam. Mais vômitos, escorregou pelo chão e mais uma explosão. Outra memória. Ela, ainda pequena, abaixada no chão com as mãos no ouvido e várias explosões como aquelas ao seu redor. Samara, meu amor, graças a Deus que eu te encontrei. A voz de Valentina foi tão real na sua mente que ela levantou a cabeça. Não havia ninguém ali, apenas ela e mais explosões. E assim como a Samara criança, ela colocou a cabeça entre as mãos, se encolhendo, começando a chorar. Graças a Deus, te encontrei, minha filha. Ouviu a voz de Hector. Quis levantar a cabeça, mas temia ser apenas um delírio. O zunido no seu ouvido estava incomodando. Apertou-os com a mão. Sentiu ser abraçada. Por favor, não chore. Ela se deixou abraçar por ele, ainda chorando. Outro espasmo de dor e enjoo. Tentou se afastar dele, mas ele a segurou, apenas afastando delicadamente a cabeça dela, segurando seus cabelos enquanto vomitava. Me desculpa, te sujei todo. Eu estou mal cheirosa, disse quando ele a abraçou. Mal cheirosa? Você quer me consolar? Ela sorriu em seu peito. Nós precisamos sair daqui. Eu contei 8 explosões. Se eu estiver certo e, infelizmente, eu creio que sim, esse prédio não vai suportar. Ele vai implodir. Por que alguém iria implodir um hospital? Perguntou, levantando o rosto sujo e manchado. Ele suspirou, passando a mão em seu rosto. Eu não sei, minha filha, respondeu suavemente. Ajudou a se levantar. Devagar, andaram até a porta. No momento que o fogo alastrava na madeira, afastou-se a puxando para trás. A temperatura estava alta, estavam cercados por fogo. Incontrolavelmente, as lágrimas que haviam cessado retornaram com força máxima. Quanto mais ela tentava parar de chorar, mais chorava. E ainda havia o mal-estar que a fazia um peso morto para Hector. Acalme-se, vai dar tudo certo, dizia ele carinhosamente, enquanto ela chorava e vomitava. A ajuda deve estar chegando. Aquele policial marrento vai te tirar daqui. Ela tentou sorrir, mas uma onda de vômito a impediu, mas ela percebeu que o tom de voz dele acalmava-a e que já não chorava mais. A todo instante, ele olhava para cima. Você está com medo de que o teto caia? Perguntou confusa, tentando olhar na mesma direção, sem sucesso.
Infelizmente, tem grandes chances de isso acontecer. Deus não permitirá, sussurrou. Ele a encarou como sempre, sem nenhuma emoção aparente. Mas ela já não se enganava mais. Sabia o quanto ele era gentil e protetor. Tudo o que ela queria era que ele se abrisse para a vida, tentasse provar sua inocência para a filha e fosse feliz. Não sabia se por causa do quanto que vomitou ou se do medo iminente da morte, mas sentia-se fraca e vulnerável. Nunca mais na minha vida eu quero vomitar, disse fraca, sentindo mais uma vez as lágrimas. Ele a abraçou. Está tudo bem, você vai ficar bem e nós vamos descobrir o que fizeram com você. Apenas fique calma. Estranhamente, nunca teve medo de morrer, e depois que se convertera, compreendia que sua passagem por aqui era só isso, uma passagem e bastante passageira, e isso não a assustava. Mas depois de conhecer Rafael e Héctor, desejou ter mais tempo para mostrar a eles que, independentemente de qualquer dor ou sofrimento, a vida ainda valia a pena e que havia pessoas que valiam o nosso esforço. Fechou os olhos, focando na voz do homem que, em poucos dias, aprendera a amar como pai. Acalme-se. A ajuda está chegando. Acalme-se, dizia, passando a mão em suas costas. Será que ele percebeu que está me fazendo um carinho? Pensou entre um enjoo e outro. O barulho de algo caindo chegou aos seus ouvidos no momento em que sentiu o peso do corpo dele contra o seu, e não ouviu nem viu mais nada. Rafael aproveitou que o delegado estava distraído com o chefe dos bombeiros e disfarçadamente acompanhou os homens que corriam para dentro do hospital em chamas. O local estava em silêncio absoluto, ao contrário do pandemônio do lado de fora. Apenas o barulho das chamas consumindo tudo que alcançava. Os homens do corpo de bombeiro estavam tentando apagá-las, mas um hospital provavelmente seria o local preferido das chamas se elas fossem uma pessoa, enquanto alguns homens chamavam por Samara e Héctor nos corredores que ainda não estavam consumidos pelas chamas. Ele fechou os olhos e pensou: se eles estivessem em um lugar livre, já teriam saído. O Héctor jamais deixaria a Samara se colocar em perigo. Eles deveriam estar presos, ou pelo fogo ou pelos destroços. Passou as mãos pelos braços, a temperatura estava muito alta. "O que você faz aqui?" perguntou um bombeiro à sua frente. Abriu os olhos e o encarou. "Onde o fogo está pior?" perguntou, ignorando a pergunta do homem. "Estranhamente no segundo andar", respondeu o bombeiro. "Por que estranhamente?" perguntou com o coração acelerado. Até então, não queria acreditar que quem quer que fizesse isso tivesse a intenção de matar Samara. As explosões desestabilizaram o prédio. Ele vai ruir. No entanto, não será imediatamente, e o fogo por aqui foi causado pelas explosões. Mas o fogo que se alastrou no segundo andar não foi. Alguém jogou gasolina perto dos banheiros. Mas a troco de que alguém colocaria explosivos no prédio para depois atear fogo em um lugar específico? Perguntou aterrorizado. O segundo andar era onde ficava o quarto de Héctor Demetriou. Quem fez isso não tinha ideia que o prédio era tão bem construído. Se ele não demorasse tanto para implodir, provavelmente jamais perceberíamos a gasolina no segundo andar. "Vocês verificaram os banheiros?" perguntou, sentindo o ar faltar nos pulmões. "Não sei. A nossa prioridade eram os pacientes, e só agora soubemos da peculiaridade do segundo andar." "Por favor, peça a quem estiver lá para verificar os banheiros", disse correndo. O bombeiro puxou-o pelo braço. "Eu já pedi isso. Eles estão verificando os arredores, de onde atearam gasolina. Mas você não pode ir lá. Precisa sair daqui agora. O prédio está desabando." "Sinto muito, soldado, mas é o amor da minha vida que está lá", respondeu exasperado. "Certo, venha comigo." Os dois correram escada acima. Ele não conhecia o hospital tão bem assim, mas sabia que todos os quartos tinham banheiros, e que havia banheiros nos corredores. Para quem não estivesse internado, mas onde? Estava um caos. Exasperado, passou as mãos na cabeça. O bombeiro que subiu com ele conversava com os homens que estavam no local. Estava impossível permanecer ali. Sentia sua pele queimar, e a fumaça estava dificultando sua respiração. "Você é um civil sem trajes apropriado. Preciso te tirar daqui agora. Você está vendo a situação."
É impossível continuarmos aqui. Meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. O Deus que faz milagres. Eu creio em ti. Confio no seu amor por ela e por mim. Em nome de Jesus, me leva até ela. Pensou de olhos fechados. Desculpe-me, eu assumo total responsabilidade. Disse ainda de olhos fechados. Eu creio no teu poder e amor. Pensou e começou a correr. Você está louco? Ouviu o bombeiro gritar, ignorou-o e continuou a correr. Sentindo o calor das chamas por seus braços, correu na direção em que Deus o levou. Então, de repente, não sentiu mais o calor. Desejou abrir os olhos, mas continuou correndo de olhos fechados. Deus não precisava da sua ajuda. Ouviu as vozes dos outros bombeiros atrás de si, mas também não saberia dizer ao certo se era isso mesmo que ouvia, pois seus pés tinham vontade própria. Parou de repente, abriu os olhos. Estava de frente para uma porta em chamas. Os bombeiros estavam ao seu lado, com olhares estranhos para ele. O afastaram. Calmamente ele esperou o que lhe pareceu uma eternidade. As chamas estavam muito altas, mas apesar da angústia da espera, estava estranhamente calmo e tranquilo. Você é mais louco do que eu imaginei, disse o bombeiro que subira com ele. Apenas deu de ombros. Finalmente conseguiram diminuir as chamas. Ele mal conseguia respirar. E não era por causa da fumaça que não chegava mais até ele. Era pela certeza de que Samara e Hector estavam ali dentro. Pessoas soterradas. Ouviu e correu para dentro só para ser barrado pelos bombeiros. Sério, precisamos que você nos deixe fazer nosso trabalho, disse o mesmo bombeiro que parecia ser o chefe da equipe. Leve-o para fora. Ele precisa de atendimento médico. Eu estou bem. Policial, se eu estivesse tentando fazer o seu trabalho, o senhor iria gostar? Constrangido, ele balançou a cabeça. Exatamente, por favor. Nos deixe fazer nosso trabalho, disse-o afastando gentilmente. A propósito, obrigado. Rafael permitiu ser retirado do local, o coração acelerado. Que ela esteja bem, que ela esteja bem. Pensava enquanto era guiado para fora por outro bombeiro. O que você fez agora há pouco, eu nunca tinha presenciado uma cena daquela. Nós te víamos correr, mas parecia que você não estava tocando o chão. Era como se alguém tivesse te carregando, disse o bombeiro corado. Rafael o encarou. Nós não bebemos, nem usamos nada de entorpecentes, comentou constrangido. Rafael sorriu. Eu não pensei nada disso, respondeu sorrindo. O que você viu foi Deus. Era Deus me levando até ela. Naquele momento, inalou uma grande quantidade de fumaça e voltou a sentir a temperatura. Obrigado, meu Deus, pensou e desmaiou. Belo herói é você, acordou com a voz impertinente do pai. Eu não sou um herói. Sou apenas um homem que Deus usa para ajudar outras pessoas, disse ainda com os olhos fechados. Você está me dizendo que Deus quer que você morra por causa dessa família maldita? Perguntou a mãe furiosa. Sem alternativa, abriu os olhos. Ela estava de olhos vermelhos de chorar. Mamãe, por favor. A senhora sabe que eles não têm culpa. Eu fiz um juramento de ajudar as pessoas. Por que a senhora insiste em maldizer a família da Samara? Qual o seu problema com ela? Dia sim e dia não. Você está no hospital por causa dela ou da família. Isso não é o suficiente. Eu faria isso por qualquer pessoa, e a senhora sabe disso. Meu filho, eu não posso te perder. A senhora não vai me perder assim tão facilmente. Ele sentou. Precisava cuidar melhor desses pulmões. Mãe, e a Samara e o Hector? Ela fechou a cara. Estão bem, respondeu apertando sua mão. Meu filho, por que você não dá uma chance para aquela moça e a Celeste? Ela... Mãe, por favor, eu amo a Samara. Que ama o quê? O que você entende de amor? Resmungou, soltando sua mão. Eu não entendo nada de amor, mas sei que a amo. E quando toda essa situação do pai dela se resolver, eu vou me casar com ela. Que casar, menino? Primeiro você precisa namorar, conhecer a pessoa. A senhora conheceu o meu pai e ainda assim casou com ele? Perguntou-a encarando. Você precisa de alguma coisa? Perguntou furiosa. Não, obrigado, respondeu arrependido. E a Sofia e a Bia? Perguntou entrando em um terreno seguro. A Bia ficou com a dona Rebeca para a Sofia trabalhar. Desculpe-me, por falar sobre o meu pai. Já que você tocou no assunto, se eu tivesse ouvido minha mãe, jamais teria me casado com ele.
Minha avó deveria ter suas razões para não querer que a senhora se casasse com ele. E eu tenho as minhas. E quais são as suas razões? Perguntou intrigado. Na verdade, não compreendia essa implicância contra Samara. Você está sempre em perigo por causa dela. Ela é arrogante e presunçosa. Rafael franziu o senho. Definitivamente ele e a mãe não estavam falando da mesma pessoa. A minha profissão me coloca em perigo. Eu escolhi isso. E desde quando a Samara é arrogante e presunçosa? Ela tem dificuldade de aceitar minhas ordens. Inclusive, ela vive pedindo ao irmão para trocá-la de turno, só para não trabalhar comigo. Ela se aproveita da relação com o Dr. Eric Martinelli. Aliás, isso é nepotismo. Mãe, eles não são de fato irmãos. E o Eric está sempre mexendo nos turnos dela para que ela se sinta mais tranquila e segura. Começou sério. Não que isso tenha adiantado de alguma coisa, pensou irritado. E eu sei que a senhora estava pegando no pé dela. Ela foi reclamar de mim para você? Perguntou surpresa. Não, respondeu corado. Eu ouvi sem querer uma conversa dela com a Mica. Que maravilha! Ela foi reclamar com a minha filha, sabendo do quanto nossa relação é delicada. Resmungou desdenhosa. Ela não estava reclamando? A senhora esquece que a Mica trabalha-te aqui também? Ela teve a decência de se constranger. Se a senhora tiver um motivo real e válido para que eu não me aproxime dela, eu a ouvirei. Enquanto isso, por favor, pare de maltratá-la. Ela não tem culpa do que eu sinto. Ele fechou os olhos virando-se para a parede. Senhor, dê-nos condições de pegar o Albert e seus comparsas. Mostre-nos estratégias para encontrar provas e conseguirmos chegar a todos eles, sem que mais pessoas inocentes sejam feridas. Se possível, Senhor, cuide para que Samara sinta por mim o mesmo que eu sinto. Se não for assim, se não for da tua vontade que eu a esqueça e siga normalmente com minha vida, e ela com a dela, refletiu. E aí ele acordou, virou-se ao ouvir a voz de Eric. Eric, eu posso ver a Samara? Fingiu não ouvir a fungada da mãe. Pelo visto acordou e bem disposto. Disse Eric rindo. Ela ainda está dormindo e você inalou muita fumaça. Ainda estamos cuidando dos seus pulmões, rapaz. Que inclusive não estão tão saudáveis assim em virtude da bomba de gás. E ainda tem a ferida da bala. Agora me diga que ideia foi aquela de entrar em um prédio em chamas? Meu pai vai arrancar seu pulmão fora, já que você não quer fazer bom uso dele. Concluiu em tom de brincadeira. Mas Rafael já o conhecia o suficiente para saber que por trás da brincadeira a censura era verdadeira. Eu falo, mas ele não me escuta, resmungou a mãe. Eu estou bem, quero apenas estar com ela, por favor. Ok. Eu te libero para estar com ela, com uma condição. Doutor, ele precisa ficar aqui quieto para se recuperar, retrucou Dona Eugênia irritada. Confuso, Eric a encarou. Sacudindo a cabeça, voltou o olhar para Rafael. Qual a sua condição? Perguntou Rafael frustrado. Nada de esforço e qualquer coisa que você sentir fora do normal, me chama imediatamente. Foram duas condições, mas palavra de servo de Deus, disse erguendo a mão, que não farei nenhum esforço e pedirei ajuda ao sinal de qualquer dificuldade. Concluiu se levantando. Doutor Eric, recriminou Dona Eugênia. Está tudo, Dona Eugênia. Eu vou ficar de olho neles. Samara acordou sobressaltada e amedrontada. No susto pulou da cama sentindo-se tonta. Fechou os olhos, perdendo o equilíbrio. Sentiu um par de braços a abraçando. Poderia pensar que fosse o Hector ou o Eric. Mas o cheiro não era de nenhum deles. Encostou-se a ele apertando mais os olhos. Se estivesse sonhando, não queria acordar. Você está bem? Ele sussurrou gentilmente ao seu ouvido. Ela assentiu, aconchegando a ele. A voz dele era perfeita até nos seus sonhos. Por que minha cabeça está doendo? Eu não deveria estar sentindo dor. Sussurrou lânguida em seus braços. O sentiu sorrir em seus cabelos. E por que você não deveria sentir dor? Morta você não está, disse Hector daquela maneira mordaz, que apenas ela achava divertida. Suspirando, afastou-se. Rafael, ainda segurando nela, sorria. Hector, deitado na outra cama, olhava seriamente para os dois. Desculpe-me, pediu constrangida. Não se constranjam-se por minha causa, resmungou virando a cara para na parede. Como você está? Tornou a perguntar, tocando de leve no curativo em sua testa. Eu estou bem, eu acho.
Minha cabeça está doendo. Meu estômago está dolorido, meu Deus. Exclamou, colocou as mãos na boca, se afastando agressivamente dele. Finalmente ela se lembrou de que está fedendo a vômito, disse Hector mordaz. Mas não precisa se preocupar com isso, ele não se incomoda, não é mesmo, policial? Não, realmente eu não me incomodo, respondeu sorrindo. Aproximou-se tocando seus cabelos. Eu fiquei tonta quando desci da cama, por isso não raciocinei direito, respondeu envergonhada. Desceu! Você saltou da cama como um samurai, disse Rafael divertido, ainda brincando com seus cabelos. Ela ficou corada. E o senhor como está? Perguntou encarando Hector. Estou bem, mas se os doces que essa moça me traz ainda não aumentaram minha diabetes, esse papinho de vocês dois vai aumentar com certeza. Resmungou. Não adianta fazer esse teatro para cima de mim, disse ela sorrindo para Rafael. Ele me chamou de Sam, igual a você. Disse feliz. Rafael tocou de leve seu rosto. Eu te chamei de Sam porque é mais curto. E agora você vai economizar nas letras? Perguntou cruzando os braços. Não sei como era na Era das Cavernas, mas quero que saiba que nos dias atuais isso não gera nada para o capitalismo. Disse indo até ele. Obrigada por me salvar. Agradeceu beijando seu rosto. Não fiz nada demais. Eu estava por perto. Teria feito por qualquer pessoa. No íntimo, Rafael sabia que ele não faria isso por qualquer pessoa. De alguma maneira que ele ainda não compreendia ela, o havia conquistado. Possivelmente ambos quisessem apenas suprir a carência que tinham um no outro. Mas a verdade era que aqueles dois estavam criando um laço forte de amor e respeito um pelo outro. Meu Deus, que o seu Santo Espírito seja o causador da sensação que tenho de que ele não seja o que a filha diz que seja, e que minha dócil enfermeira não venha a se machucar ainda mais com essa relação. Que eles dois sejam bons um para o outro, e obrigado por colocá-lo no caminho dela. Pensou saindo de fininho, eles estavam bem e precisavam de um momento para extravasar o que sofreram.